Você já escutou falar na Floresta Vermelha? Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Muita gente tem acompanhado a minissérie da HBO sobre Chernobyl, que, diga-se de passagem, está muito bem feita. Para quem não sabe, Chernobyl foi o maior acidente nuclear da história mundial. Ele aconteceu na madrugada de 26 de abril de 1986, na cidade de Pripyat, antiga União Soviética, hoje faz parte da Ucrânia. Eu já vou pedir agora, no início do vídeo, para você se inscrever nesse canal e dar um joinha nesse vídeo, porque esse vídeo deu um trabalho imenso para ficar pronto. Foi muita pesquisa, foi bem difícil de achar alguns dados, então olha, eu mereço esse joinha, hein? Então se inscreve aí no canal e bora começar esse vídeo. Antes de entrar na Floresta Vermelha em si, vamos conhecer um pouco sobre como é que é a vegetação da região de Pripyat. Lá, a floresta, ela é uma floresta temperada decidual. Vamos dissecar esse termo. Floresta, árvores. Temperada vem do clima temperado, especificamente o clima temperado continental. Ele é encontrado no interior dos continentes, ele tem chuvas escassas e amplitude térmica grande. Nós vamos ter um inverno rigoroso e um verão quente. Decídua ou caducifólia é quando a árvore ela vai perder as folhas durante o período ali de outono e inverno. Essa perda das folhas está associada a uma proteção contra a seca fisiológica. Vani, mas lá não é uma região de seca. Então, gente, lá faz o inverno tão frio que a água congela e a planta também não consegue absorver essa água. E sim, é uma seca fisiológica para a planta. Então esse é um sistema de proteção da própria planta. Pripyat, ele fica na região da Polésia, que é uma região de florestas e pântanos. E especificamente a região que está ali, Pripyat, é uma região que ela é composta 60% de pinheiros, 15% de carvalho e aí 25% vem de outras espécies como bétula, olmo, entre outros. A parte que a gente vai se focar é a parte do sul da Bielorrússia e o norte da Ucrânia, que é onde está a usina nuclear de Chernobyl e, consequentemente, a parte mais afetada por esse desastre nuclear. Agora sim a gente pode comentar sobre a Floresta Vermelha, ou Red Forest. Esse nome veio porque, quando houve a explosão na usina nuclear, que liberou radiação, as árvores que estavam perto da usina morreram. Sim, as árvores morreram e elas ficaram num tom avermelhado, tipo aquele tom que as árvores ficam quando estão indo do outono para o inverno. Então é por isso que tem sido uma floresta vermelha, devido às árvores terem morrido quando chegou a radiação. Esses pinheiros mortos próximos da área da usina, eles foram cortados, eles foram enterrados, assim como o solo que foi raspado da área ali do entorno da usina de Chernobyl. Foi muito sério o que aconteceu nessa região de florestas, porque as árvores elas absorveram pela copa grande parte da radiação. Só que aí veio as chuvas e levaram essa radiação para o solo. E as árvores também começaram a absorver radiação pela raiz, o que foi bem complicado. Não só as árvores, como as plantas de modo geral. Aproximadamente 40% dos 30 quilômetros da área em volta da usina de Chernobyl eram de florestas. Na sua maioria, pinos entre 30 e 40 anos. Então isso é outro dado bem interessante, que a maioria das árvores que estavam em torno de Chernobyl já eram árvores adultas. Como a gente pôde ver até agora, as árvores elas filtraram a radiação. Veja só a importância das florestas. As florestas elas sempre são filtros, tanto filtros de poluição, filtros para conter ruído, e nesse caso a floresta serviu de filtro para conter radiação. Vejam só. E é claro, filtrar toda essa radiação evidentemente trouxe danos para essas árvores, como a gente acabou de comentar. Elas absorveram pelas copas, pelas folhas e absorveram pela raiz. Então, essas árvores elas ficaram realmente contaminadas com essa radiação. Os pinos que estavam a 5,5 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl, eles morreram. É importante ressaltar que esses pinos eles não morreram de imediato. Eles morreram por ficarem algum tempo expostos a altíssimo nível de radiação. Deu para entender? Inclusive, essa morte de pinos, eu acho que no segundo episódio da série,
já aparece que eles dão uma ênfase, tem uma imagem aérea da floresta e aí dá pra ver que as árvores estão avermelhadas. Reparem nisso se vocês forem rever a minissérie. E não vem dizer que é spoiler, porque não tem spoiler de fato histórico, né, gente? Chernobyl aconteceu há mais de 30 anos. Aqui eu vou colocar uma tabela muito interessante, porque ela traz 4 zonas de radiação. Então eu vou colocar ela aqui na tela para vocês acompanharem comigo. A gente tem a zona letal, que foi a zona de 4 km². Gente, deixa eu ressaltar uma coisa. Quando eu falei de 5,5 km, era a distância. Aqui, 4 km² foi a área que morreu, tá bom? Então, ali, ó, a zona letal foi de 4 km², que teve a morte dos pinos expostos à radiação. Aqui, no último, que tem o needles, para quem não sabe, é porque as folhas de pinos, não aquela folha normal que a gente conhece, elas parecem uma agulhinha. A gente chama de acícula especificamente as folhas do pinos, então é por isso que tem os needles aqui. Depois a gente tem a área subletal, que foi de 38 km², onde já caiu bastante a radiação absorvida, dá pra ver ali que tá entre 10 e 20. E depois cai bastante, mas realmente essa parte de 4 km² é que me chamou mais atenção, porque foi onde a gente teve a morte dos pinos. Falando em pinos, o pinus que é comum naquela região é o Pinus silvestris. Esse é o nome científico. O nome popular dele é pinheiro da Escócia. Então, essa é a árvore que mais se tem estudos sobre os impactos da radiação, porque era a árvore que mais tinha ao redor da usina. Uma coisa bem interessante dos estudos científicos que eu li é que as coníferas, como o pinus, eles são mais suscetíveis, eles são mais sensíveis à radiação do que as plantas que são decíduas, que são folhosas. Aqui a gente tem outro quadro bem interessante que eu achei que foi quem que mais sente a radiação. Então a gente pode ver que quem mais sente a radiação são os mamíferos, e depois vem os pássaros e depois as plantas. E as plantas, vocês podem ver que é uma barra bem grande das plantas, porque também tem plantas que sentem mais e plantas que sentem menos. Por exemplo, o que a gente tem aqui em ordem de plantas sensíveis à radiação? Mais sensível é as coníferas. Depois vem as árvores decíduas, folhosas. Depois nós temos os arbustos e depois as herbáceas. Então, pelos estudos que eu vi, as herbáceas elas são menos sensíveis à radiação do que as coníferas. Continuando a falar do pinheiro escocês, como eu comentei, tem muito estudo em cima dessa árvore, porque ela é uma árvore nativa daquela região. Antes de entrar nesse estudo do pinus, eu quero conversar aqui um pouquinho sobre anéis de crescimento. Acho que todo mundo já escutou falar sobre os anéis de crescimento das árvores. Os anéis de crescimento, eles são visíveis principalmente em árvores que são de clima temperado. Porque como a gente comentou lá no início do vídeo, o clima temperado tem as estações muito bem marcadas. Então a gente vai ter um inverno rigoroso e um verão quente. Então a árvore ela vai ter períodos de crescimento diferentes por causa disso. Como a gente comentou, no inverno ela vai se proteger contra a seca fisiológica, ela vai perder folha. Então tudo isso afeta o crescimento da árvore no inverno. Então isso fica bem marcado no anel de crescimento. Nas plantas, nas árvores aqui de origem tropical e subtropical, como não tem essa variação tão grande de temperatura, os anéis de crescimento não são tão visíveis. Então deu para entender quando que a gente vai encontrar anéis de crescimento nas árvores? Porque isso é importante para a gente entender agora os anéis de crescimento do pinus. Então, já que a gente já conversou sobre como é que funcionam os anéis de crescimento, então agora vamos entrar no estudo. Então eu vou colocar aqui na tela agora uma imagem da madeira de pinus que ela foi cortada da região de Chernobyl. Presta atenção aí. Vocês estão vendo que tem uma mudança bem visível na coloração. Tem uma parte que ela é um bege e uma outra que é um bege mais escuro ou um marrom. Então essa transição de cor, essa mudança de cor foi devido a Chernobyl, a radiação que essas árvores receberam. E além dessa mudança na coloração, esse estudo que eu peguei, eles também comentaram que essa planta ela teve um crescimento irregular. Por exemplo, ela parou de crescer 3 anos seguidos, que foi de 87 a 89. Então é importante lembrar que
O acidente de Chernobyl aconteceu em abril de 86, então o que tudo indica, essa planta ela deveria realmente estar tentando se defender dessa radiação nesses períodos. E depois ela parou de crescer em 92, em 96, em 2003, em 2006. É claro que podem ter outros fatores que contribuíram para isso, mas acredita-se que o principal fator foi a radiação mesmo, que tem afetado esses períodos de crescimento. Além de ter essa mudança no crescimento, que a gente pôde ver ali pelos anéis de crescimento, também a mudança da coloração, deu para ver mudanças externas nessas árvores também. Como a gente pode ver aí, algumas árvores bifurcaram e retorceram, o que não é comum para uma espécie de pinos. Bom, a gente já entendeu o que aconteceu com a floresta vermelha e a gente já entendeu que o quê? A área em volta de Chernobyl ela era uma área florestada. 2 anos depois do acidente de Chernobyl, foi criada a Reserva Radioecológica do estado da Polésia, que fica na Bielorrússia. É importante a gente ressaltar que nessa época era tudo a União Soviética, não tinha tanto essas divisões. Essa reserva ela fica na área de exclusão de Chernobyl. Para quem não sabe, a área de exclusão de Chernobyl é aquela área que foi evacuada e que ninguém pode morar devido à radiação. Bom, então essa área radioecológica ela contém uma grande área de floresta contaminada com radiação. Evidentemente ela é uma reserva natural e essa reserva ela não é aberta ao público, é só para os pesquisadores e para as pessoas que trabalham ali. E ela foi criada em 18 de julho de 1988. Vamos entender um pouco qual é o trabalho que é desenvolvido dentro dessa reserva radioecológica. Em primeiro lugar, eles investem em medidas que impeçam que a radiação ultrapasse as barreiras da reserva. Eles também trabalham na prevenção de incêndios florestais, porque se acontecer um incêndio florestal naquela floresta, na fumaça vai ter radiação junto. Então eles investem pesado na prevenção de incêndios florestais naquela região. Evidentemente que eles também fazem o monitoramento da radiação. Eles também investem em pesquisas sobre a descontaminação desse solo que está com radiação. Porque, como a gente comentou, as plantas elas estão absorvendo nutrientes desses solos que estão contaminados. E por último, eles plantam árvores para evitar erosão do solo, para evitar que vá parar a contaminação no ar e na água. Olha a importância novamente das florestas. Então, tudo isso que acontece dentro da reserva radioecológica da Polésia, do estado da Polésia. Por último, eu trouxe uma curiosidade. Toda vez que você colocar árvore Chernobyl, plantas de Chernobyl ou coloca só Chernobyl, vai aparecer a foto dessa árvore. E uma coisa é inegável, essa árvore ela tem alguma mutação genética, ela tem alguma coisa ali, porque essa árvore ela tem um crescimento totalmente desproporcional. Não faz sentido ela ter aqueles 2 crescimentos laterais que ela tem. Mas uma coisa sempre me chamava a atenção, que 90% das fotos que eu achava na internet dessa árvore eram em preto e branco. E gente, 86 já tinha a foto colorida há muito tempo, tem vários vídeos e fotos de Chernobyl que eram coloridas. Então, para mim, não fechava muito o porquê tanta foto preto e branco dessa árvore. Então, eu resolvi dar uma pesquisada. Essa árvore ela é conhecida como Pinheiro da Morte. Por quê? Na Segunda Guerra Mundial, ela era utilizada para enforcar pessoas. E isso foi na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1941 e 1945. Então sim, essa árvore ela é muito anterior a Chernobyl, já que a usina nuclear de Chernobyl começou a ser construída em 1972. Então essa árvore ela já era anterior a Chernobyl. Então essa árvore ela não sofreu mutação devido à radiação do acidente de 86. Eu acho importante isso ficar claro. E essa árvore, inclusive, já não existe mais. Essa árvore caiu de velhice em 1996. Então, fica aí a título de curiosidade que essa árvore que vive rondando aí como do acidente nuclear de Chernobyl não é do acidente nuclear. E sim, ela fica perto ali da onde é que aconteceu o acidente. Então, fica aí essa curiosidade para você que também sempre via essa árvore por aí
e ficava relacionando ela a Chernobyl. Isso foi o máximo que eu consegui de dados. Se alguém conseguir mais dados dessa árvore, por favor, coloca aqui pra mim nos comentários. Eu tenho muito interesse. E, gente, era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero que esse vídeo tenha feito alguma diferença pra você. Se ele fez, compartilhe ele nas suas redes sociais. Segue o canal no Instagram, no Twitter, no Facebook. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!